A gente vai ao vivo até Brasília porque a repórter Mara Mendes acompanha as investigações contra Daniel Vorcaro. Mara, boa tarde para você. O ministro André Mendonça abriu um inquérito para investigar o vazamento de dados do banqueiro em posse da CPMI do INSS. Não é mesmo, né, Mara? Assim, não é porque tem a abertura dos dados que podem ser divulgados, né? Que tem essa abertura do sigilo que eles podem ser divulgados. Mara, quais são as informações sobre esse inquérito aberto pelo ministro? Oi, Daísa, boa tarde. Olha, e já era até mesmo esperada essa decisão do ministro André Mendonça, haja visto que a defesa de Daniel Vorcaro vem reclamando muito em relação a essa questão do vazamento de dados, vazamentos sigilosos. E não é a primeira vez, Daísa, que um advogado reclama em relação a essa questão do vazamento de dados sigilosos pela CPMI do INSS. E hoje, especificamente hoje, teve até comentários de parlamentares de mensagens que foram trocadas entre Daniel Vorcaro e a namorada de cunho sexual, que na verdade não tinha nada a ver, não tem nada a ver com a investigação, a vida particular afetiva, né? No que toca os afetos de Daniel Vorcaro. Então, chegou até comentários de parlamentares que integram ali a CPMI do INSS, falando que ficaram constrangidos ao ler a transcrição dessas mensagens. Ou seja, um vazamento de informações sigilosas que, na verdade, teve a crítica da defesa de Vorcaro de que não deveria nem ter chegado a CPMI do INSS, fora outras informações que foram vazadas. Por isso, o ministro André Mendonça hoje determinou a abertura da investigação para poder saber como foi quem vazou essas informações, até mesmo porque o acesso a essas informações sigilosas pela CPMI do INSS foram autorizadas pelo próprio ministro André Mendonça. Mas na decisão dele, ele deixa claro que informações sigilosas era para a CPMI trabalhar na questão da investigação e não vazar para a imprensa. E principalmente situações que são peculiares da intimidade do investigado. A defesa de Daniel Vorcaro também entrou com um pedido aqui no Supremo Tribunal Federal e pediu para que o ministro André Mendonça determine também a investigação do vazamento das fotos de Daniel Vorcaro dentro do sistema prisional em São Paulo, antes de ser transferido aqui para Brasília. Então, foram vazadas fotos que, segundo a defesa de Daniel Vorcaro, e de fato de praxe, fotos que apenas o sistema penitenciário que pode ter acesso, porque são informações sigilosas. Então, essas fotos foram vazadas e são fotos da entrada mesmo de Daniel Vorcaro, ele já com o cabelo cortado, com barba feita, com a camiseta, né, a camisa branca do sistema penitenciário. A defesa também entrou com um novo pedido de investigação. Por que um novo pedido? Porque a defesa não é de hoje que a defesa de Daniel Vorcaro vem reclamando do vazamento de informações de uma investigação que é sigilosa. Inclusive, vale a gente ressaltar aqui, Daísa, que quarta-feira, no dia da operação, no dia em que Daniel Vorcaro foi preso, junto com o empresário Fabiano Zettel, Luiz Felipe e também o policial federal aposentado que, segundo a Polícia Federal, participava ali daquele grupo chamado de milícia privada, milícia particular. André Mendonça também decretou o sigilo dessa investigação. Então, hoje, por conta
do que aconteceu, de como as informações sigilosas reverberaram na CPMI. Entre os integrantes da CPMI, André Mendonça determinou a investigação do vazamento dessas informações. Nos bastidores, o que a gente ouve é que já era hora de ter aberto aí essa investigação em relação à questão do vazamento de informações, porque são informações que estão sendo vazadas até de cunho extremamente particular, né, da vida afetiva do investigado. Não são nem informações a respeito do crime, né, que esse investigado estaria envolvido e sendo acusado. Vale lembrar, Daísa, que Daniel Vorcaro chegou aqui em Brasília por volta das 15h30. Depois que ele desembarcou aqui, ele desembarcou com uma camiseta branca, uma calça caqui de Havaiana. E aí ele já foi direto fazer o exame de corpo e delito no IML da Polícia Civil. Depois que ele fez o exame de corpo e delito, ele foi levado para a Penitenciária Federal daqui de Brasília. Inclusive, a nossa equipe até pôde acompanhar o comboio que passou aqui pela esplanada dos ministérios, porque para ter acesso à penitenciária federal, penitenciária de segurança máxima de Brasília, precisa passar aqui pela Praça dos Três Poderes. Você que conhece Brasília, você já tem como desenhar esse roteiro que foi feito aqui pela Polícia Penal Federal, porque agora Daniel Vorcaro vai estar sob custódia da Polícia Penal Federal. E chega, Daísa, a gente que tem esses bastidores, né, vendo ele passar aqui no comboio, aqui pela Praça dos Três Poderes, não tem como a gente não lembrar do que foi colocado no relatório da Polícia Federal e também pelo próprio ministro André Mendonça, que disse que tem autoridades, né, da República envolvidas na situação. A Polícia Federal chegou a dizer que o material que foi coletado até aqui é uma pólvora potente aí para poder até mesmo implodir ou resetar a República. Então, quando o comboio passou por aqui, foi inevitável a gente não trazer à memória isso, porque, na verdade, hoje Daniel Vorcaro é considerado um arquivo vivo. Por isso, André Mendonça acatou o pedido de transferência da Polícia Federal. Daniel Vorcaro estava no interior de São Paulo, no presídio 2 de Potim, e a Polícia Federal ontem mesmo pediu que ele fosse transferido, alegando, e a justificativa era de garantir a integridade física do dono do Banco Master, considerado aí um arquivo vivo. Inclusive, o próprio ministro André Mendonça acatou e colocou na sua decisão essa justificativa de que Vorcaro seria aí um arquivo vivo, e sem contar também que ele tem ainda uma forte articulação política. Então, essa transferência de Vorcaro para a penitenciária de segurança máxima, para a penitenciária federal aqui em Brasília, não é só também para garantir a integridade física, haja vista que ele é considerado esse arquivo vivo, mas também por conta da potencialidade, da capacidade dele de articulação. A Penitenciária Federal de Brasília tem 208 celas. Todas são iguais, cada uma medindo ali 6 metros quadrados, tem o chuveiro, tem uma mesa, tem uma cama de concreto e o preso, ele fica isolado, ele fica completamente isolado, e até quando ele sai pelo local, ele sai acompanhado por
2 policiais penais, ou seja, ele não tem acesso a outros presos. Vale lembrar também que aqui na Penitenciária Federal de Brasília tem vários chefes de organizações criminosas, de facções criminosas, como o próprio PCC, tem o Marcola, está na Penitenciária Federal aqui de Brasília, e tem também outros presos que estão também por uma questão de proteção, que foram presos que fizeram acordo de delação premiada, então por isso precisa de uma proteção maior do Estado. E o preso na penitenciária, até mesmo para poder falar com familiares ou com os advogados, ou por videoconferência ou pelo parlatório. E tudo isso também acompanhado por um policial penal federal. E isso foi o que motivou a transferência de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal aqui de Brasília. E aí, Daísa, o que isso repercute aqui em Brasília? O desdobramento dessa situação, né, que de ontem, até mesmo para a gente que é jornalista, quando a gente viu a decisão de André Mendonça, a gente viu, eita, então a situação não é tão fácil e não é uma situação que a gente acha que é qualquer operação e qualquer investigação. Porque quando entra a justificativa da questão da integridade física, isso quer dizer que para os investigadores há risco de morte em relação à questão de Daniel Vorcaro, e que é considerado um arquivo vivo e uma peça-chave da ISA para poder desvendar todo esse caso envolvendo o Banco Master, que, segundo a Polícia Federal, as operações fraudulentas foram usadas por autoridades também políticas para até mesmo o banco, autoridades políticas deram apoio ao Banco Master, ao dono do Banco Master, para que o banco continuasse seguindo aí com essas operações financeiras fraudulentas. Daísa. Muito obrigada, Mara Mendes. A gente segue acompanhando. O Vorcaro já está aí na Penitenciária Federal de Brasília. Nós acompanhamos tudo aqui no Hora News. Um bom trabalho para você. Você vai ter muito trabalho por aí nos próximos dias, não é mesmo, Mara? Muito obrigada por todas as informações, viu? Boa tarde.